é uma relação rica, né, e diferenciada para cada profissional e usuário que é atendido, e esse olhar e essa escuta diferenciada, né, é que vai possibilitar, né, não que dê certo. Eu acho que não tem receita de bolo, não tem uma prescrição correta, porque a gente vê que tem uma AIDS, tem tratamento, tem remédios oferecidos, tem profissionais que atendem e muitos pacientes não aderem ao tratamento, né? Assim, o que passa? Qual é o obstáculo que existe aí? Né? Por que esse usuário abre mão da própria vida, né? Com tudo ali ofertado, abre mão da vida para morrer? Existem momentos na vida onde a questão de saber se pode pensar diferentemente do que se pensa e perceber diferentemente do que se vê é indispensável para continuar a olhar ou a refletir. A gente é muito mais livre na medida em que pode construir os seus problemas. No geral, na educação, do ponto de vista clássico, os problemas são dados. E a nós fica apenas a possibilidade de responder. Mas isso está na servidão. É preciso conquistar o direito de ter os seus próprios problemas. E o Deleuze é claro nisso, né? Os problemas é que vão desequilibrar um já sabido e pôr o pensamento à construção de alguma coisa nova. É tudo aquilo que não é clichê. É fazer assim uma explosão de conhecimento, É uma explosão, é assim que eu sinto. Começou como um eco, só que essa explosão não é minha, nem, sei lá, é um todo, né? Que passa, que atravessa e que, junto com tudo aquilo que foi inserido, tanto as peças, os livros, os textos, isso foi dando um fogo nessa caldeira que alimentou muito. Isso que os ministérios passam para a gente, que é dito que você tem que fazer, e se você de fato não fizer uma transformação enquanto profissional de ajuda naquele lugar, talvez o cuidado não aconteça. Claro que eu não posso achar que só esse é o certo, porque senão eu também estou me tomando de uma verdade absoluta. Só dessa forma, não. Mas é se possibilitar sair um pouco desse lugar. Só isso. Se possibilita, vai lá, escuta um pouquinho, preste atenção no que ele vai te dizer. Então, quando eu ouço o outro e nos intervalos do que o outro está falando, eu ouço muito mais. Eu acho que foi esse, assim, o que marcou muito foi o silêncio. O silêncio fala demais. A gente nunca pode ficar preso no campo físico. A gente tem que pensar que, como eu já tinha essa experiência e percebia que algo, às vezes, não conseguia caminhar da forma como eu queria, que são vários fatores, no caso psíquicos, sociais, que envolvem, é um zelo, não só que a gente tem que ter em questão do indivíduo como como você falou, assim, numa parte orgânica, mas é um zelo maior, o que aquele indivíduo aspira, o que ele quer, qual é a relação que ele tem com o mundo em questões de família, em questões sociais,
a relação com o terapeuta também, qual é a relação que ele vai ter. Então, para mim, é pensar de uma maneira ampla, de uma maneira, assim, uma visão muito maior, uma visão, assim, que você tem que ter uma relação, como você disse na clínica, a relação dos afetos, entre você afetar e você ser afetado também. Se eu chegar com uma proposta de olhar para aquela questão física, provavelmente só aquilo que eu vou ver mesmo, mas se eu tiver uma abertura e se eu puder pensar o ser humano dessa forma múltipla, essas questões vão se apresentar e eu vou poder de alguma forma ser uma ferramenta para que isso possa se expressar, para que isso possa se exprimir. Eu posso também ser tocada, eu posso também me modificar a partir desse cuidado. E aí esse cuidado não é em direção só ao outro, ele é em direção a mim. Tem sessões, por exemplo, ou encontros que a gente parece sair até melhor do que aquela pessoa que a gente encontrou, né? Eu até brinquei, será que a gente não recebe, né, o pagamento? Não sei como que a gente age, porque você sai... Você tem a sensação, pelo menos, né, que aquele encontro parece que foi mais fortalecedor para você até do que para o outro, né? Hoje em dia você não pode se emocionar, porque se você se emociona, você está triste. Se você está triste, você precisa se cuidar, porque as pessoas não suportam ver a tristeza do outro, não suportam ver as indagações do outro, né? Tá aí os remédios, os medicamentos, né? Ou se você está alegre um dia e triste no outro, você tem algum distúrbio, né? Então, talvez isso seja essa essência que eu esteja falando, esse humano, né? São lugares que a gente não vê diariamente, são lugares que foram tocados, né? Que foram resgatados, né? Eu acho que isso que talvez faça a grande diferença desse trabalho. Não quero perguntar por quê. Pode-se perguntar sempre por quê e sempre continuar sem resposta. Será que consigo me entregar ao expectante silêncio que se segue a uma pergunta sem resposta? Ela não está considerada dentro do livro, né? Dentro da técnica médica clássica. Temos que cumprir bem, oferecer todos os antibióticos, todos os medicamentos, os procedimentos, mas não entra nesse campo especificamente a rede afetiva. E com esse entorno a gente consegue ultrapassar essa questão técnica pura e simples para um lado subjetivo, afetivo, em que ali é um ser que tem determinadas demandas que não é igual aos outros, né? Lidar com uma singularidade. Como se a medicina tivesse um ponto onde ela para, eu só sei ir até aqui. E o que mais me fisgou foi a possibilidade de ir além, de não parar ali onde é só o conhecimento hegemônico me diz que eu só posso ir até ali. Se eu posso pensar de outras maneiras também, eu posso ir além. Ver que a doença, ela antes de se expor no campo físico, ela já começou antes em outro campo. Tem uma situação, eu não vou dar nomes, mas de um clínico batendo na mesa, eu sou o mestre. E aquilo me espantou muito, no meio de um discurso de uma pessoa falando daquilo que ela estava sentindo. Fiquei às vezes decepcionada que eu escutava, principalmente no meio acadêmico, né? O que é isso, né? Que caminho é esse? A filosofia querendo entrar, e não é a filosofia, é a prática da vida, é um caminho, é uma possibilidade. Então, acho que ficou muito isso. E eu, às vezes ela me atrapalha, porque eu só quero ler o que eu quero, mas eu também não posso ser assim, eu tenho que ler alguma coisa. Mas eu acho que quando você se imagina naquilo que você está lendo, está se debruçando, o aprendizado, acho que ele fica para o resto da vida, né? Então você sabe, se puxa, eu li aquilo, como é importante. Quando ele fala do corpo, dos encontros, eu fico sempre assim, ai, que encontro bom com essa pessoa. Eu nunca mais vou esquecer, né? O que fala dos corpos, dos afetos, que eu confundo às vezes ainda, tem razão, eu me misturo um pouco, mas fica o resto da vida. Eu tento tirar o melhor daquele encontro.
não ficar presa, que a nossa tendência até como humana é olhar o ruim, julgar, vamos julgar, vamos julgar, vamos possibilitar, né? Fazer pontes. Eu estou aprendendo a fazer pontes na minha vida. O cuidado em saúde, o trabalho, né? Tem uma permeabilidade aí, né? Que é fruto todo um jogo político, né? De influências, de interesses, de forças políticas, de intencionalidades, de representações que a gente nem sempre consegue perceber, consegue identificar e que a partir a partir da minha entrada, né? Da minha vivência no grupo, né, no CEP, isso começou a ficar mais claro. Então, acho que essa é a grande contribuição para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional, né? Essa mudança de percepção e de entendimento das forças políticas, né, das intencionalidades, das representações que nem sempre a gente enxerga com clareza. Na formação acadêmica do meu tempo, a visão era basicamente tratar da patologia, ponto final. E evidente que isso você vai levando na sua vida profissional, no seu dia a dia, não para pensar. Quando eu comecei a participar desse grupo, eu comecei a parar para pensar. E fui vendo que existem outras opções de tratamento. E, inclusive, uma visão mais ampla daquela pessoa que está nos procurando. Era um susto, mas um susto que não me apavorou, porque ele fazia todo sentido para ampliar, né, no sentido de ele desconstrói uma coisa, mas ele amplia o olhar. E o olhar da medicina é um olhar muito endurecido, né, sobre a questão da saúde e, sem dúvida nenhuma, acrescentou bastante à discussão que, a partir daí, eu tive como fazer com eles, tanto na prática quanto do ponto de vista teórico. Então, assim, as questões que foram trazidas, as problematizações que foram colocadas eram coisas que eu não trabalhava com esses referenciais e foram bastante construtivos para mim. Que eu não podia me basear apenas na técnica que eu tinha, ou nos protocolos, ou nos manuais, que eu precisava de outras ferramentas. E precisava pensar a vida de outra forma. E isso foi acontecendo e as questões no trabalho foram mudando. E essa inquietação foi não desaparecendo, mas eu fui percebendo que essa inquietação era até esperada frente àquela situação. E comecei a perceber também transformações na minha vida, necessidade de olhar de forma diferente para a relação com as pessoas, de ter uma escuta maior para as coisas que estavam acontecendo. Então seria um trabalho feito numa minoridade, né? Um trabalho menor. E menor aqui do ponto de vista do Deleuze não é desqualificação, né? Não é nada nesse sentido, mas menor no sentido de que não tem a ver com padrão. Então, a gente vê muito conteúdo em tudo que é apresentado, né? O encontro por si só, em sala de aula, ele não dá conta do tamanho da mobilização, de como aquilo mexe com a gente, né? O encontro, eu diria, é uma provocação, não é um encontrar de respostas. Algumas vezes efeitos bons, outras vezes efeitos de estranhamento, de ansiedade, né? Porque ele toca em lugares que estavam adormecidos, né? Tanto através dos textos, quanto através de um filme, quanto uma entrevista, quanto ler uma poesia, assistir uma peça de teatro, né?
Então, isso acho que é essencial para a vida, para o humano, né? Eu acho que a gente vai esquecendo, né, de alguns lugares nossos que ficam adormecidos pela dinâmica do próprio trabalho, né? Já que eu trabalho em saúde, você lida muito com o sofrimento do outro, né? E eu acho que a gente acaba também se criando uma certa resistência de lidar com as nossas próprias emoções. E nós fazíamos aquela tribuna de discussão, onde que a professora a Valéria utilizava a melhor metodologia de Paulo Freire, quando ela colocava todos sentados em rodas, então era um olhar igual, né? Não de cima para baixo, né? Um olhar linear sobre todos, e cada um colocava suas experiências, suas expectativas em relação ao trabalho. Desse ponto de vista, né, desses autores, da interseção desses autores, a filosofia, ela não é algo contemplativo, ela é algo ativo, algo que produz. Ampliar essa visão a partir de conhecimento de autores, de pessoas que estão fazendo trabalhos, que seja um filme mostrado enquanto uma solução outra para uma determinada situação. Mesmo não vivenciando aquela situação no filme mostrado, essa possibilidade de solução outra para alguma coisa também se apresenta a mim. Não, se nesse filme houve essa solução, eu também posso buscar uma nova solução para isso. Comecei a perceber a importância dessa parada e estar ali, né, com aquela discussão, e através das inúmeras ferramentas apresentadas, que também são muito atuais, né, e DVDs e documentários, filmes, que sempre possibilitou uma conexão muito atualizada de tudo que a gente vive hoje. E esse encontro do espectador com a obra de arte é muito semelhante ao encontro do médico com o seu paciente. A escuta era muito importante, e tanto a escuta do paciente quanto do familiar. Então, eu tentei criar, o grupo profissional tentou criar situações em que a gente pudesse dar mais voz a esse paciente e a essa família que procurava a gente. Eu sempre fiquei lutando com ele. E aí eu sentei com ele, conversei seriamente com ele, tem uns 10, 11 meses, que eu ia acabar desistindo dele, porque eu estava ali há 10 anos fazendo a mesma coisa e ele não respondia. E ontem veio o exame dele, estava com carga viral indetectável. Eu fiquei tão feliz, entendeu? E assim, eu acho que é essa coisa mesmo de você fazer uma troca mesmo, né? Não é só dar, né? É você abrir mesmo o seu coração para que o outro também tenha a chance também de compartilhar isso. Cria uma possibilidade de hierarquia, já cria uma distância do outro, né? Já cria em mim e no outro uma suposta, né, que um dos dois tem um suposto saber, né? E esse saber ele deve ser construído, né, e não determinado a priori, né? No referencial da psicanálise, né, seja lá do que for, né? E isso cria um efeito curioso na pessoa, né? Porque você potencializa a pessoa, né? Você não dá a oportunidade, mas você cria o espaço para que ele reconheça que ele pode criar, né? De que isso está nele, né? Não está em mim. Então você potencializa o outro, você faz com que ele descubra nele mesmo que a resposta está nele, não está em mim. Na abordagem do paciente, da pessoa que vinha me procurar, quando ela chega já pronta, que é a grande maioria, porque fomos educados a chegar prontos e a receber tudo pronto, e quando ela não encontra isso pronto dentro de mim,
ela se frustra. E a gente percebe que tinham pessoas que entravam e saíam rapidamente. Então, eu acho que você tem que estar num momento, um momento seu também, que você consiga lidar com esses conceitos e trazer para você e fazer uma análise junto com esses conceitos para provocar uma mudança. Talvez o que não fique tão claro é que os mesmos mecanismos de poder hegemônico que estão atravessados na nossa prática profissional são esses mesmos mecanismos que vão produzir saúde e doença. A saúde, à medida que a gente puder resistir a eles. Minha participação nesse trabalho, nessas reuniões, desencadeou dentro de mim uma nova visão do que seja um serviço de saúde, do que seja um trabalho de equipe multidisciplinar, do que seja a visão além daquela tradicional que nós temos de atendimento. Inclusive, recentemente, eu adquiri uma postura que eu nunca tinha pensado nesses anos todos que eu trabalho no hospital, de fazer uma proposta para os pacientes, onde eu tenho um grupo masculino e feminino. E fiz a mesma proposta para os dois grupos. A proposta foi o seguinte: cada vez que a gente for começar o trabalho, a gente se abraçar, a gente desejar um bom dia, a gente desejar saúde para todos. E, enfim, eu tive até assim receio de fazer essa proposta, mas levei à frente. Isso, quer dizer, eu peguei lá do grupo, lá daquelas reuniões, com as observações feitas pelas orientações de linhas de conduta do cuidar da saúde. Porque isso também é um outro aspecto curioso, né? Às vezes alguém vem com um determinado problema para você, né? E aí nessa conversa, nessa construção, aquilo se dilui e vai embora. Não faz mais parte da vida daquela pessoa, né? Do que levou aquela pessoa até você. Porque às vezes vem né? A pessoa vem com um problema e você, ao criar outro, você vai instigando, né? A que a pessoa repense, né, seus posicionamentos, né, repense como é que ela está no mundo, né? A gente não tem muito tempo para isso, né? Então é um momento para isso também. E você instiga, né, a criação de vários problemas, né? Mas não necessariamente é isso que tem o maior peso. E ninguém ali é dono da verdade, então cada um tem o seu ponto de vista, né? E essa dinâmica é uma coisa muito interessante, porque você acaba vendo o outro lado, que pode ser o lado da outra pessoa, né? Eu entendo que cuidar em saúde é se colocar em relação, é se relacionar, né? Que vai de encontro a uma assistência técnico-assistencial, não é só técnico, né? É você se relacionar, você se colocar em relação. Então não é só uma busca voltada para um resultado, né? Para uma finalidade, para um êxito, né? É mais do que isso. Utilizar essas ferramentas que você já possui para este cuidado, né? E ser capaz também de ter condições de criar novas ferramentas, né, nesta relação. Lidar no campo saúde, né, que é a minha área de atuação, embora eu sempre fosse um profissional envolvido, mas talvez eu tivesse um campo mais superficial desse olhar. Eu comecei a ter um olhar diferenciado e uma prática a partir desse novo olhar. Eu acho que isso é o que modifica, tanto no campo da vida pessoal, tanto no campo da vida profissional.
A clínica ela é muito ampla, vai muito além do limite do orgânico, vai muito além. E as pessoas, na verdade, quem consegue descobrir isso, alcançar isso, consegue maiores resultados. Pacientes com mesma patologia, mesmo nível de lesão, uns conseguem atingir um ponto e outros ficam, às vezes, limitados, porque requer todo uma visão maior, um olhar mais apurado para por que aquela pessoa não pode progredir além daquilo. É como se tivessem várias câmeras numa mesma situação. A minha câmera está fixa num lugar, então às vezes eu preciso das outras para me darem uma visão diferente, para me ajudarem a enxergar a situação inteira e não só o que está ali na minha frente. É que eu via no limite, digamos assim, do controle social e do limite da nossa atuação, muito numa questão política mais imediata e mais visível. A partir do momento que eu comecei a compreender que por trás do visível poderia ter e tem, né, muitas outras coisas que você concretamente, você não está vendo fisicamente, mas se você observar, você vê com clareza, quase concretamente, o que a gente filosoficamente consegue perceber entre uma prática, né, uma determinada questão do nosso dia a dia, e que a gente não encontra essa discussão do ponto de vista da teoria política mais simples, mais cotidiana, digamos assim. Quer dizer, o que eu discutia na teoria política cotidianamente, ela não dava conta, né, na minha avaliação hoje, de explicar uma gama de fenômenos que a partir daí eu comecei a perceber muito mais claro, quer dizer, começou a fazer mais sentido para mim. Essa política invisível tem tudo a ver com subjetivação do usuário. O que acontece é que eu acho que às vezes dá uma certa dificuldade porque não é a minha subjetivação. Então tem um momento de desencontro que até isso acontecer, eu acho que precisa de muito mais trabalho naquele campo, naquela determinada área. E aí, quando eu falo disso, eu estou me lembrando principalmente dessas unidades de saúde que estão em lugares que o Estado está mais ausente. Então, se o Estado está mais ausente, ali tem uma outra sociedade que você tem que se relacionar com ela. O ponto de partida é ele olhar para você e falar assim, puxa vida, eu posso me abrir, eu posso estar com essa pessoa, mas você tem que possibilitar isso também em você, né? Se disponibilizar para sair desse contexto muito amarrado, muito burocrático, muito bonitinho, muito certinho, muito cartesiano, como a gente fala, né? Então, eu acho que me fez abrir isso. Vamos escutar, tem o além. A pessoa está falando aquilo, mas na verdade não, ele está dizendo mais alguma coisa. Deixa ele dar sinais da forma como ele precisa ser ajudado, que não impor para ele, olha, você precisa fazer isso, isso, isso. Não, escuta, observa que ele vai te dar sinais de como ele gostaria de ser tratado ou cuidado. Nem tratado a palavra, mas cuidado. Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato, ou toca ou não toca. Escuta, eu te deixo ser, deixa-me ser então. Ouve-me, ouve o meu silêncio. O que falo nunca é o que falo, e sim outra coisa. Capta essa outra coisa de que na verdade falo, porque eu mesma não posso. Isso sai de uma rotina de trabalho, de conhecimento, né? Possibilita, nos dá liberdade
de lidar com outro olhar. É como se uma luzinha acendesse, ó, isso pode ser feito desse jeito. Cada um enfrenta o diagnóstico de uma maneira diferente e encaminha o seu tratamento de uma maneira diferente, né? E aí o olhar desse profissional que atende, o acolhimento a essa diferença, a importância, o reconhecimento e o acolhimento, né, para trabalhar junto às diferenças, é que de repente levam a eficácia para a relação, para o tratamento, para a saúde. É perguntar se está tudo bem em casa, se teve alguma briga, pegar aquilo que é principal, é claro, para a medicina, mas ir ao redor também, ver o que está margeando todo aquele processo. E é ele que, de alguma forma, pode estar te dando sinais de como você pode ajudá-lo. A gente vem com o manual prontinho e era como eu cheguei lá no grupo, né? Ah, você tem que atender acolhendo, fazendo com que ele se sinta com atenção. E a gente começou a perceber que não, que vai além. Você não pode ficar preso a essas normas e regras, de alguma forma, colocadas institucionalmente. Hoje eu consigo perceber um pouco melhor, né, por que o encaminhamento não é o mais adequado para o paciente, né? Por que o atendimento clínico da gente tem que ser em 20 minutos, né? A questão da produtividade e várias outras questões burocráticas, né? Mas que não são meramente burocráticas, né? Elas têm um motivo para estarem postas daquela forma e para serem burocráticas, né? Para estarem enraizadas, né? Para estarem dentro do funcionamento, no meu caso, da estrutura, né? Da instituição de saúde. Protocolos existem, né? Para serem cumpridos, né? Vem de cima para baixo, né? Mas se o paciente, se o usuário não entender por quê e não fizer parte da história da vida dele, que cada um, acho que você também tem que considerar a história de vida de cada um, né? E a partir daí vai ter o adoecimento diferenciado para cada um. Às vezes você se sente impotente, se sente frustrado porque você não consegue oferecer ao paciente, né, um atendimento mais qualitativo, com um pouco mais de tempo, né, ou um encaminhamento mais adequado, e você só sofre o efeito daquela impotência, né? Mas você não consegue mapear, rastrear o conjunto de forças políticas que estão por trás daquele evento, né, de intencionalidades que forçam você a estar naquela situação, né? Não te forçam necessariamente a você exercer aquela função, né? Mas te forçam a estar, né? Você fica submetido àquele contexto ali. Às vezes você pega mesmo umas marolas meio malucas, umas coisas assim, no dia a dia, né? Diversidade, não só do trabalho, mas das pessoas que trabalham também, que estão ali, que estão adoecendo, não estão vendo que estão adoecendo. Porque acho que também dentro do hospital, como também tem a questão de finitude, ela perpassa a todo momento, eu acho que você também adoece muito rápido, muito fácil. Porque você lida com várias histórias de vários pacientes, são várias situações, então aquilo ali te adoece muito. Acho que sua energia é muito sugada. E tem horas que nós não aguentamos, os profissionais não aguentam, porque a humanização não pode ser apenas para os pacientes. A humanização ela tem que ser para os profissionais. Tenho que me destituir para alcançar o cerne da vida. O que sei é tão volátil e quase inexistente que fica entre mim e eu. Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não. Quero é uma verdade inventada. O conceito de saúde tradicional, ele é muito bonito, ele é muito correto, mas ele não acrescenta
não acrescenta uma outra dinâmica nossa, da nossa convivência socioeconômica, política, cultural, que faz parte de um momento, assim, de uma situação abrangente na qual a saúde está incluída. Porque muitas vezes o paciente chega para você e ele não fala o verdadeiro problema dele. Você tem que pesquisar, você tem que buscar isso no que ele não diz, na forma que ele se comporta, na forma que ele se veste, na forma que ele chega andando para você. Então, assim, tem muita coisa que fica por trás do que se diz. Isso. Ele para, ele não sabe. Ué, o meu conhecimento vai até aqui. Mas... Então, a gente sabe que a doença não está necessariamente no campo ali do corpo físico só, está no campo social, está no campo financeiro. E o dessa paciente em especial era totalmente social o problema dela. Tinha uma mulher que tinha uma dor, né, no rim direito absurda e foram feitos vários exames e ela tinha um cálculo enorme no rim esquerdo. E a gente sabe que cálculo no rim esquerdo não dói no direito. Então, e aí? O que um médico faz diante disso? Eu aprendi muito e, antes de tudo, isso me transformou como pessoa. E a partir dessa transformação na minha vida pessoal, eu acredito que isso acarrete assim, bons frutos na minha vida profissional. O profissional que encara isso, né, que compõe com esse usuário de uma maneira diferente e pensar assim que uma relação é diferente da outra, que nada está acabado, que eu não sei tudo, né? E que eu vou aprender com cada usuário, uma maneira correta de trabalhar a doença naquele usuário, da maneira que ele criar possibilidade de conseguir ultrapassar as barreiras daquele adoecimento. Eu não posso ver o meu paciente que chega para o meu ambulatório com a queixa de falta de ar, quando, na verdade, no local perto que ele mora, o ambiente favorece ele ter essa falta de ar. Então, não é só aquela visão específica, fechada, de um problema respiratório. O que está em volta dele provoca também a dificuldade do transporte, às vezes a dificuldade do relacionamento familiar. Tudo são pedaços que nós vamos juntando e que hoje faz parte do conceito de saúde. Uma pessoa que tem uns parentes, mora com seus familiares, porém tem uma excelente relação com o vizinho. E considerar esse vizinho, uma opinião desse vizinho como alguém que conhece bem, né? É um entorno que eu chamo, né? Ou seja, a princípio esse vizinho não seria um parente, mas a partir de um olhar em que é percebido nele uma proximidade, de uma subjetividade com esse paciente, isso é levado em consideração. Porque senão você acaba botando todo mundo no meio balaio, né, de gato, e faz tudo de uma coisa só e acaba que as pessoas vão escapulindo porque não se sentem contempladas naquilo que necessitam. O terapeuta tem que saber que o paciente, o indivíduo, é o que há de mais importante ali. O desejo dele é que vai ser a mola mestra do trabalho em saúde ali. No atendimento, né, esse acolhimento a essa escuta das coisas que se diz e não se diz também, né? Muita coisa a gente percebe, né, que o paciente nem consegue falar, né? Eu acho que isso aí pode sim alterar. E a partir daquele momento ele até se sentir amado, coisa que ele nunca, né, antes, que alguém está cuidando dele, está ajudando a cuidar dele, né? E está demonstrando um afeto pela vida dele, por ele, enfim. Quem é o patrão, né, nessa história, né? Quem é que está por trás disso? Que contribuição eu estou dando enquanto profissional de saúde no ambiente de trabalho? É uma contribuição legítima, né, fidedigna? Essa contribuição está aferrada a que referenciais? Então, acho que essa é uma
É um dos efeitos, né, mais importantes e que fazem uma mudança assim, significativa no trabalho da gente. Então eu vejo hoje em dia a saúde como um apanhado de momentos da vida da pessoa, a qual ela passa para a gente, e se a gente tiver uma visão tradicional, vai nos entrar por um ouvido e a gente não vai saber valorizar esse lado. Então a gente tem que mudar um pouco esse conceito tradicional de saúde e ter um conceito mais holístico, mais voltado para o ser que está ali, a pessoa, e não a patologia somente. A escuta da equipe, enquanto também cuidadora, né, faz parte agora desse cuidar. A escuta do familiar, enquanto alguém que também tem o mesmo objetivo que eu, no sentido de ver essa pessoa que é cuidada, sarado, curado, considerar isso também faz parte de um novo cuidar. Essa busca das soluções também um novo cuidar, porque sai de uma rotina até então que de certa forma engessava um pouco o trabalho. Quando a gente tem uma formação, você parece que tem um saber e aí você vai colocar aquele saber a serviço daquela pessoa, e não. E a gente aprende uma neutralidade, né, que você não pode se envolver, não é verdade? Não pode quase que nem tocar na pessoa, não é? Que sabe lá Deus o que vai acontecer, que efeito vai acontecer ali. E esse cuidar, quando você entende que você é modificado por essa pessoa, é muito interessante, porque eu sempre desconfiei disso, dessa neutralidade, mas eu não sabia onde é que isso entrava. O medo de perder, como a gente, numa das aulas até você falava isso, a gente às vezes vem tão formatadinho, com receio de sair, né, de cometer um erro, um deslize, até porque a gente está cuidando da vida dessas pessoas, né, interferindo, né, muito profundamente na vida delas, né? E é mais do que ele ir ao médico. Ele tem o cuidado, ele tem essa conotação bem abrangente do respeito pelo espiritual dele, pelo emocional, nas relações de conflito, que com certeza tem em toda a família. E ser capaz também de ter condições de criar novas ferramentas, né, nesta relação. Então, o que eu entendo por cuidar é isso, né? É uma utilização das ferramentas, né, de todo o arsenal que você possui e também dentro da relação, nesta relação que está constituída ali naquele momento, você conseguir construir novas ferramentas. Não sou eu que dou direito à potência do outro, mas eu posso facilitar a ele perceber isso, porque existe dentro do conhecimento comum, né, essa visão de que não, que ele vai ser cuidado de uma via de mão única. E não é isso que acontece, né? Eu acho que nós temos a responsabilidade de ajudar eles a perceber o quanto que eles são capazes e quanto eles devem estar empenhados nesse cuidado de si mesmo. O cuidado, então, seria uma construção que os dois estão implicados, tanto o usuário quanto o profissional de saúde, e não apenas um ou outro esperando do outro lado, né? Isso incapacita a pessoa, faz com que a pessoa não se sinta dona de si mesma. Tentar oferecer o que ele tem de bagagem, mas saber que o cuidar é uma mão dupla. E que se não tiver essa interação, não vai acontecer esse cuidar. Uma relação, como você disse na clínica, a relação dos afetos, entre você afetar e você ser afetado também por aquele indivíduo. Isso gera na verdade, você pode pegar isso e produzir um trabalho maior. Ao buscar conhecer, você ao tomar conhecimento com literatura,
com arte, com música, com trabalho manual, de argila, enfim, com qualquer coisa que você possa fazer, leitura principalmente, filmes, livros, tudo que você possa fazer para você conhecer outros universos, você está se preparando melhor para poder chegar perto de fazer por ele, paciente, aquilo que ele gostaria que fosse feito, se ele mesmo pudesse. Então você está ali, é como se fosse uma prótese. E a hora que você consegue conhecer vários assuntos, vários temas, você tem possibilidade de poder, num desses temas que você conhece, desses assuntos que você possa abordar com o paciente, encontrar com ele, com aquilo que ele acredita, com aquilo que ele gosta. Aí a relação fica melhor e o cuidado vai ser mais bem absorvido por ele e você fica feliz enquanto profissional de saber que você não fez uma função burocrática, você realmente interagiu com uma pessoa. Quer dizer, tem várias maneiras de cuidado. Cuidado, você pode definir o cuidado como que ele começa pelo acolhimento. Mas muitas vezes esse acolhimento já vem, você pegar o fio da meada de um determinado problema, vou falar da minha área médica, entendeu? E procurar, a partir dali, acolhimento, o acolher, a atenção, a escuta daquele indivíduo. Isso você vai, através do outrar, você vai inclusive enriquecendo esse relacionamento, essa interatividade, procurando dar um atendimento de melhor qualidade, não só assistencial, mas educar também. E onde nós aprendemos como profissionais, nós aprendemos isto. Então isto é humanizar o atendimento, é humanizar a si mesmo. Hoje eu penso que o cuidado não é uma coisa unilateral. O cuidado só pode acontecer se for produzido conjuntamente, né? Existe uma construção nesse encontro. Se você não se despir dessa roupagem, né, talvez, do profissional de saúde e do paciente, e naquele momento se dê um verdadeiro encontro, o cuidado não existe. É não ignorar. Não passar por cima, ser mais um. Entendeu? Eu acho que quem está à minha frente, o que precisa de cuidado, precisa de fato, não está ali à toa. De alguma maneira, ajudar naquele caminho do paciente a ter uma melhor qualidade. O cuidar, para mim, é possibilitar qualidade de vida, do indivíduo extrair o melhor daquele momento, mesmo que seja um momento difícil, né? A gente trabalha aqui no CTI, meu outro trabalho público também em CTI, a gente convive com o paciente e com a família em situações de estresse maior. Então, de alguma maneira, tornar esse momento uma vivência menos sofrida, né? Se possível, com alguma transformação para melhor ou para melhoria, né? Dentro dessa perspectiva, o que se busca é a construção de algo que se faz no encontro entre humanos, né? E que essa construção possa efetivamente potencializar aqueles que estão ali envolvidos, em especial o usuário, né? E que possa, nessa potencialização, trazer a compreensão do seu sintoma. O sintoma como um signo. O sintoma que na realidade, exprime, né, toda uma composição que, em última instância, vai estar referido a um modo de viver inadequado. Através das experimentações, das reflexões com o grupo, eu pude perceber que outras dimensões da vida que não estão colocadas logo assim de início
e que se a gente não silenciar alguns aspectos e não der uma oportunidade para aquela outra situação se expressar, a gente pode perder oportunidades importantes de estar com o outro e de cuidar do outro, de uma forma que abranja outras dimensões, que o ser humano é múltiplo, né? A gente não é só a dimensão física. E nesse momento que esse paciente chega para a gente, o que está gritando, muitas vezes, é a questão física, uma dor, é uma questão muito concreta. Mas se você puder ter um olhar para além daquilo, você vai ver que tem outras questões, outras dimensões também tão importantes e que na correria do dia a dia e na necessidade de cumprir tarefas, algumas vezes, você pode perder. Então, as reflexões com o grupo e os encontros me fizeram silenciar, parar, dar um tempo, um espaço e não querer preencher correndo aquele espaço que se apresentava para mim. Eu acho que o desejo é fundamental nessa composição, como tudo que eu falei, né? Eu acho que se o profissional está aberto e está reconhecendo a importância dessa relação, de caminhar junto, de compor nesse tratamento, nesse atendimento, eu acho que ele vai poder perceber isso e acolher isso de uma outra forma. Não só, de repente, para tratar da sua doença, mas nos procuramos como pessoa que quer uma ajuda, ser bem atendida, ser respeitada, fazer com que ela tenha acesso a todos os conhecimentos que nós temos para dar e além daqueles que nós temos para dar de conhecimentos científicos, o conhecimento humano também. E foi tão importante que assim, não ficava centrado somente no CEP. Eu pegava aquilo e muitas vezes, assim, tipo, um domingo que estava chovendo, então uma noite gostosa, eu botava em casa para todo mundo ver e continuar a discussão dentro de casa. Fazer também meus filhos, que são 2 jovens, fazê-los refletir também. Então, apesar, a gente sabe que o tempo é curto, a gente sabe que tem um atendimento, às vezes, em massa, um atendimento volumoso, às vezes a proposta é quanto mais volume, melhor o trabalho, não é bem assim. Eu acho que a minha visão não é bem essa, não é quanto mais volume, melhor o trabalho, mas a gente tenta, nesse meio confuso, atender o melhor possível esse lado. Eu sei que é difícil. Tem momentos em que, tem dias em que a dinâmica não funciona muito corretamente. Mas não é por isso que eu vou desistir, não é por isso que eu tenho que mudar a minha visão para uma visão retrógrada, tradicional, não. Eu tenho que ter uma visão avançada, eu tenho que procurar avançar mais nesse ponto, não deixar que isso consiga bloquear a minha nova postura para fazer o tratamento desses pacientes. De resgatar um indivíduo, não a nível que a gente fala físico, corporal, mas a nível de integrá-lo na sociedade, de ele deslumbrar o mundo que existe ainda, um mundo além do mundo físico. E ele pode, de uma certa forma, participar, ser um indivíduo, na verdade, assim, que ainda pode caminhar além do físico, caminhar de uma forma a se reintegrar. Porque você não enxerga mais como você enxergava antes, né? Você identifica e percebe o mundo de uma outra forma, né? Com um outro olhar. Não é nem um olhar mais crítico, mas é um olhar de interrogação, né? De questionamento. Não que isso não fosse feito antes, mas era feito antes de um jeito mais formatado, né? Mais adequado ao que está posto. E agora é como se você fizesse essa interrogação, essa reflexão, mais pelas entranhas, né? É como se você puxasse a cortina e fosse olhar o que está atrás da cortina. Isso é muito curioso, né? E o que se quer com essa aprendizagem? Se quer, né, uma aprendizagem, um aprender da sensibilidade.
Eu acho que foi um caminho de aproveitar algo que eu tenho como característica, né? Que eu sempre escondi muito porque é sinal de fraqueza. E na verdade, foi um caminho da sensibilidade, né? Que eu sou muito sensível e em vários momentos, né, a gente ali no grupo, as pessoas falando, ou quando você apresenta, você via que tinha algo do sensível, né? E eu sempre achei que isso era uma fraqueza. E na verdade, não. Isso é um grande ganho na minha vida, né? E dar uma forma a essa sensibilidade. Eu acho que eu consegui muito esse caminho de não ter vergonha, de chorar, por exemplo, porque faz parte, né? E acho que foi importante nesse sentido, de aceitar a minha sensibilidade como uma ferramenta minha para estar com as pessoas e estar no mundo, na vida, né? Acho que é um pouco esse. Que para começar, tem que haver uma composição e um reconhecimento dessa singularidade e dessa escuta, desse olhar, né, nessa composição de atendimento entre o usuário e o profissional, para poder o remédio funcionar, ele vir às consultas, enfim, procurar, né, optar pela vida e não pela morte. Dentro de cuidados paliativos, que é uma medicina mais nova, a gente vê que curar nem sempre é possível, mas cuidar sempre é possível. Como te explicar? Vou tentar. É que estou percebendo uma realidade enviesada, vista por um corte oblíquo. Só agora pressenti o oblíquo da vida. Antes, só via através de cortes retos e paralelos. Não percebia o sonso traço enviesado. Agora, adivinho que a vida é outra, que viver não é só desenrolar sentimentos grossos. É algo mais, sortilégio e mais grácil, sem com isso perder o seu fino vigor animal. Sobre esta vida, insolitamente enviesada, tenho imposto minha pata que pesa, fazendo assim que a existência feneça no que tem de oblíquo e fortuito, e, no entanto, ao mesmo tempo sutilmente fatal. Compreendi a fatalidade do acaso, e não existe nisso contradição.